Vamos combinar que corrida às 8 da manhã dá pra gente adiantar boa parte do dia, permite eventualmente que a gente lance vídeo antes. Temos o GP do Azerbaijão que, vamos combinar que prometeu muito, mas não entregou tanto assim. Como corrida, foi meio modorrenta, apesar de ter alguns detalhes bem interessantes ao longo da prova que eu quero comentar com vocês nesse vídeo. E nem foi pelo fato do Max Verstappen lembrar a versão dele da Red Bull de 2023. Eu acho que o Verstappen tem muito mérito nessa vitória, mas a Red Bull como um todo também. Eu quero gravar um vídeo falando especificamente sobre a melhora da Red Bull e sobre as possibilidades do Verstappen ser campeão do mundo, porque tem uma galera gritando que o campeão voltou, Tecui da McLaren, declaração da Andrea Stella dizendo que está com medo do cara. Tudo isso está acontecendo porque houve sim uma melhora de desempenho da equipe dos energéticos, mas eu entendo que ela é circunstancial. Não vou adiantar a pauta, mas parabéns para a Red Bull, parabéns para o Verstappen, afinal de contas, mais uma vitória com 15 segundos de vantagem. E a Red Bull melhorou porque o nosso amigo, eu vou olhar aqui para a colinha, Yuki Tsunoda terminou em sexta. Melhor colocação do Tsunoda, o melhor desempenho do Tsunoda desde que ele assumiu a Red Bull. O Verstappen disparou na frente muito porque ele construiu esse resultado no quali do sábado. Não só ele, como o George Russell e o Carlos Sainz, que na minha opinião são os dois grandes vencedores desse final de semana em Baku. O Russell porque estava doente e ainda assim conseguiu voltar ao pódio depois de várias corridas sem ficar nas 3 primeiras posições. O Russell, que até uma parte da temporada, pelo menos o primeiro terço, era um dos elegíveis ao título mundial, porém a própria Mercedes perdeu o desempenho e agora ela consegue se recuperar em relação à Ferrari, que teve mais um final de semana desastroso. E o Carlos Sainz, olha, ele foi tão piloto do dia que até Smooth Operator estava tocando para ele quando ele, antes da entrevista dele, antes de ir para o pódio, após a corrida, o Sainz precisava disso, porque a Williams é uma equipe que vive de altos e baixos, apesar de eu entender que esse pódio do Sainz mostra que o nosso amigo James Wolff está no caminho certo, que a equipe está no caminho certo, mas ele precisava, porque a gente já estava começando a colocar pontos de interrogação em relação ao desempenho do Sainz, comparado com o Albon, que já teve fases melhores, mas na corrida do Azerbaijão, deixa eu dar uma olhada onde o Albon ficou, 13ª posição, não foi uma corrida fácil para ele, mas é inegável que o Sainz foi muito beneficiado pelas circunstâncias caóticas do treino classificatório do sábado. Eu poderia ter gravado um vídeo sobre esse treino, mas eu estava tão cansado no sábado, meu sábado virou meu domingo, porque no domingo eu tenho outras atividades. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo um pouco mais na correria para poder me liberar para as minhas atividades do mundo offline, mas de qualquer forma fica o registro de que a prova do Sainz foi muito sustentável, muito consistente. Então, parabéns para o Williams e parabéns para o piloto espanhol. O grande perdedor do GP do Azerbaijão foi o Lando Norris, apesar do Piastri ter zerado na pontuação. Para quem dizia que o título já era do piloto australiano, tá aí a resposta. Ele poderia cometer um erro, como de fato cometeu, na pista onde talvez nesse campeonato é que está mais suscetível a erros, justamente a pista de Baku, que é complexa, é complicada, os muros sempre passando muito próximos, então o Piastri meio que errou onde podia errar. Não estou dizendo que a próxima etapa, que é em Singapura, não tenha condições semelhantes, mas é um circuito com características diferentes, apesar de ser um circuito de rua, são curvas mais travadas, é uma pista mais lenta, então por mais que você possa errar, as chances de erro são menores, porque Baku tem algumas características, algumas curvas ali bem fechadas, a parte do castelinho é bem complexa, então as chances de erro são maiores. O Piastri errou quando podia errar e o Norris não se aproveitou disso. Não sei se também a McLaren é um pouco perdida, não sei se são as outras equipes que se aproximaram um pouco, mas é fato que o Norris tinha carro, tinha motor para poder passar por cima de outras equipes. Porém, eu entendo que a posição do Norris
é basicamente essa 7ª posição, porque Red Bull estava melhor nesse final de semana, Racing Bulls melhor nesse final de semana, porque colocou olha só que coisa, o Liam Lawson ficou na frente de uma McLaren. Na impossibilidade de você ter o Isaac Hadjar, que também chegou na zona de pontos, mais à frente, a gente teve o Liam Lawson na 5ª posição. E as Mercedes também melhoraram, já que os 2 carros ficaram no top 5, uma vez que o Kimi Antonelli, depois de tantas críticas do Toto Wolff, conseguiu ficar na 4ª posição. Então eu penso que o Lando Norris terminaria nessa 7ª posição e muito provavelmente com o Piastri ou um pouco à frente, ou uma posição à frente, ou uma posição atrás. Quem sabe o Piastri ocupasse essa 5ª posição do Lawson, porque por mais rápida que a McLaren estivesse, talvez dentro do cenário de corrida, com tráfego, com outros carros à frente, ela não tivesse condições de alcançar a Red Bull do Verstappen, e não iria alcançar, porque o carro dominante do final de semana era o do piloto holandês. Então, quando o Piastri erra por conta própria e abandona a corrida na primeira volta, o Norris não teve a competência de capitalizar em cima disso. Eu não estou necessariamente dizendo em vencer a corrida, mas pelo menos chegar no pódio ou alcançar posições melhores. O resultado disso é que o Piastri, nesse momento, ainda tem pelo menos uma corrida de descarte e pode ser campeão do mundo com antecipação, com pelo menos uma prova. Tudo bem, a gente sabe que tem 7 corridas para terminar o campeonato, ainda tem muita coisa para acontecer, mas essa comodidade de poder descartar um resultado ainda está nas mãos do Piastri, e muita gente vai dizer que o Norris não teve competência, por exemplo, para passar o Tsunoda, para avançar para cima do Lawson, mas eu acho que entre todos os cenários e possibilidades, a McLaren apresentou pela primeira vez, eu não digo fraqueza, mas algo aquém do que se espera da própria McLaren, para poder, inclusive, confirmar o título mundial, algo que não aconteceu no Azerbaijão. Se fizesse 1-2, teria garantido o título, e essa confirmação do campeonato de construtores deve ficar mesmo para Singapura. Acredito que a McLaren vem melhor em Singapura pelas características de pista, mas o Norris é o grande perdedor, porque o Piastri zera e ele só chega na 7ª posição. Tudo bem, diminuiu a distância de 31 para 25 pontos, mas ainda assim a vantagem é do Piastri. O Piastri pode abandonar mais uma corrida e o Norris ainda assim não será campeão do mundo. Lembrando sempre que o Norris tem aquela conta, em condições normais de temperatura e pressão, ou ele vence 5 corridas consecutivas em 7, com o Piastri chegando em segundo, ou ele conta com mais uma falha do Piastri para descontar essa distância com uma vitória ou com uma 2ª posição, e aí quem sabe com mais uma vitória ele pode ultrapassar o piloto australiano. Algo que acho difícil de acontecer é o Piastri errar de novo. Tem muita gente falando nas redes sociais que o Piastri é um dos campeões mais inúteis que a Fórmula 1 pode ter, mas vale a pena lembrar que esse é o primeiro abandono do Piastri desde do GP de Austin de 2023. Piastri é muito consistente, erra muito pouco, e todas as corridas que ele terminou desde Austin 2023, ele pontuou. Não foram corridas fora do top 10. Então é uma sequência muito boa para um piloto que ainda é muito novo e para um piloto que a gente já sabe que tem um talento, potencial talento para título mundial. E a Ferrari, mais um vídeo para falar sobre a Ferrari? Talvez, né? Porque olha só, os iludidos de treino livre, né, ficaram empolgados com o 1-2 que a Ferrari fez na sexta-feira com Hamilton na frente no segundo treino. E aí a gente tem a Ferrari com Hamilton na 8ª posição e o Leclerc na 9ª posição, com o Leclerc, coitado, com uma corrida pífia. Ele teve que dar passagem para o Hamilton tentar avançar, e ainda assim o Hamilton não avançou, não foi além da 8ª posição, o que eu entendo também que é a posição da Ferrari neste momento. A Ferrari é outra equipe que vai de altos e baixos, porque não conseguiu ter um desempenho lá, grande coisa na Itália, de novo teve um desempenho no Azerbaijão que foi um tanto quanto problemático, e alterna também com bons e maus desempenhos de acordo com a pista. Não é aquela coisa constante como, por exemplo, a McLaren, que até
essas 2 últimas provas tinham um bom desempenho em diferentes tipos de circuito. A Ferrari claramente peca um pouco nas pistas de alta velocidade, e aí o que acontece é esse resultado um tanto quanto, eu não digo catastrófico, mas é deprimente. Ferrari está no estágio deprimente em 2025, é melhor pensar em 2026 mesmo, porque este ano já era. Do mais, quero comentar o Gabriel Bortoleto na 11ª posição. Eu esperei mais um pouco para gravar esse vídeo, porque ele deu entrevista para Mariana Becker depois da corrida, onde ele mesmo confirmou que a própria equipe Sauber sabia que era muito difícil chegar na zona de pontos nessa prova do Azerbaijão. Então, o 11º lugar foi o que deu para fazer diante de todas as condições apresentadas e das circunstâncias de corrida. É claro que para ele pontuar de fato seria muito difícil, porque tinha que superar todos os carros que estavam na frente dele, que são melhores, as equipes que são melhores. A gente está falando de Ferrari, McLaren, Racing Bulls, Mercedes e Red Bull. A boa notícia para a Sauber é que, para uma equipe que todo mundo achava que seria de fim de pelotão, o Gabriel Bortoleto foi o 11º. Ou seja, a melhor do resto? Não, mas o melhor carro ou a melhor posição para os carros que estão do meio do pelotão para trás, superando Haas, superando pelo menos uma Williams, e o Alexander Albon, eu tendo que em condições normais estaria na zona de pontos, mas a gente teve o pódio do Carlos Sainz, né, superando uma Williams, superando a Aston Martin, os 2 carros da Aston Martin, a Alpine, que é fundo de pelotão de qualquer forma. Então, não foi um resultado ruim para o Bortoleto. Um resultado muito bom, mais uma vez na frente do Hülkenberg, o que significa várias coisas, apesar dele ainda estar atrás na pontuação. O momento do Bortoleto é melhor em relação ao Hülkenberg, então cabe ao brasileiro seguir trabalhando, seguir desenvolvendo o seu trabalho, um trabalho que começa a ligar sinais em outras equipes, de acordo com os rumores, de acordo com os falatórios que nós temos no paddock. A rádio fofoca continua rolando, e isso porque a silly season já passou, e enfim, um belo resultado do Bortoleto, considerando as condições apresentadas. O pior de tudo no GP do Azerbaijão é que essa corrida vai permanecer no calendário por mais tempo. Teve o contrato renovado e é fruta caindo no colo de piloto, caiu uma maçã, se eu não me engano, no cockpit do Colapinto. É aquele monte de galho de árvore, aquele monte de folha caindo, a poeira na pista. Olha, se é no Brasil, já esse contrato de permanência da prova entraria sub júdice, seria questionado. Mas como não é no Brasil, é no Azerbaijão e tem muito dinheiro envolvido, a Fórmula 1 não fala nada. Essa é que é a verdade. Mas se é no Brasil isso acontecendo, olha, iam meter o pau em Interlagos, iam criticar até dizer chega, iam bater na porta do prefeito para exigir reformas, mas não é. É no Azerbaijão e a gente vai ter que aguentar essa corrida por pelo menos mais uns 5 anos. Enfim, foi para conta o GP do Azerbaijão, próxima prova daqui a 2 semanas em Singapura, onde tudo pode mudar. Um cenário que já teve provas pitorescas, muita gente não gosta do circuito de Singapura por conta de N fatores, porque é uma Mônaco da Ásia, que não dá para ultrapassar ninguém ali, a gente sabe muito bem disso, mas é um circuito pitoresco que pode, inclusive, confirmar se a recuperação da Red Bull é efetiva, e eu falo sobre isso no próximo vídeo que eu vou publicar nessa semana. Pode confirmar se realmente o Piastri entrou em parafuso, acho que não. Pode confirmar se o Norris realmente jogou fora o título mundial, desistiu disso, algo que eu também gravei um vídeo nessa semana que eu vou publicar, levantando essa questão, se o Norris realmente desistiu do título mundial, se a Ferrari pode se recuperar para garantir o vice-campeonato de construtores, ou se a Mercedes realmente agora tem 2 pilotos. Será que o Kimi Antonelli ativou o modo turbo para poder ajudar o George Russell a conquistar esse vice-campeonato de construtores pela Mercedes? Bom, essas e outras perguntas serão respondidas daqui a 2 semanas no GP de Singapura. Eu sou Eduardo Moreira, deixo um abraço para todo mundo. Agrado.
Queria deixar um agrado. É bom vocês fazerem um agrado para mim através do QR Code, tá? Deixa um abraço para todo mundo e até a próxima.